Fala, galera, beleza? Me chamo Lisandro, tô aqui com meu parceiro. Luciano, tudo bem? Ah, o moleque já tá tinindo já. Estamos aqui hoje, mais uma vez, com o nosso Podcast Brasil, o podcast do esporte brasileiro. Estamos aqui tentando ajudar a divulgar cada vez mais o esporte no país inteiro, lembrando quem são as nossas celebridades esportivas, tanto do passado quanto do presente, lembrando todas as modalidades, todos os eventos possíveis. Já passamos pelo surf, quem não viu aí o do Rico, já passamos pelo vôlei do Bernard, e hoje estamos com um rapaz aqui novinho, tem pouco tempo de quadra, sabe? Outro dia fui descobrir que era basquete. Olha só, sabe de nada. Miguel Ângelo da Luz, muito obrigado por ter vindo, meu querido. É uma honra ter você aqui conosco. Obrigado, Lisandro. Obrigado, Luciano, pelo convite. É um prazer aqui bater um papo e falar sobre o esporte e principalmente o esporte da bola laranja. Pois é, você é um cara do basquete. Acho que tem muita coisa para contar pra gente, né? A gente pode começar, vamos logo de cara falando de seleção brasileira, né? Uhum. Você que conquistou um título inédito para o É isso que Brasil, eu ia falar. né, em Conta 94. o histórico do rapaz. O Miguel Ângelo foi o cara que levou o basquete feminino a ganhar a primeira e única medalha de ouro no Campeonato Mundial, né? É verdade. Mas antes disso, vamos voltar um pouquinho, quer dizer, você também foi medalha de prata em Atlanta, Sim. né? Nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 96. Também uma conquista maravilhosa, né? Teve perto de ganhar o ouro, né? Mas pegou os Estados Unidos na final ali, né? É verdade. Mas, enfim, antes disso, teve 93. Vamos começar, então, a pegar essa trajetória até você chegar em 96, né? Na medalha de prata. Vamos pegar, assim, 93, que foi a medalha de prata na Copa América, que permitiu que vocês fossem para o Mundial, é isso? Isso. Então, como é que foi essa trajetória? Como é que você construiu esse time maravilhoso que ganhou tudo, quase, né? Que fez essa campanha incrível? É uma história, assim, bastante interessante, porque eu tinha 33 anos na época, né? E as pessoas sempre falam, né, que tanto o atleta, para atingir a maturidade, precisa ter 26 anos. E o técnico de esporte, 54 anos. Eu era um menino, 33 anos, com realmente pouca experiência, quase nenhuma experiência internacional. Mas eu sempre falo, às vezes, em palestras, que você trabalha e que tem sempre alguém te olhando, né? No meu passado, nas categorias de base, já tinha sido bicampeão brasileiro, 2 vezes vice, sabe? Tinha uma certa bagagem em categorias de base, né? E graças a Deus, todo ano, todo clube, eu passei por diversos clubes aqui no Rio de Janeiro, eu ganhava um título, né? E teve um simpósio em 93, promovido pela Confederação Brasileira de Basquete, a CBB, para que formasse as comissões técnicas, tá? Então, e tinha que indicar 2 treinadores de cada estado para ir nesse simpósio. A Federação do Estado de Janeiro me indicou, né, um dos técnicos. E depois, São Paulo tinha mais de 15 técnicos, né? Rio de Janeiro foram 2. É uma diferença muito grande essa época, São Paulo e Rio? Muito grande, muito grande. Sabe? Então... Isso que data, mais ou menos? 92. Abril de 92, eu sei que foi perto do meu aniversário. Aí eu fui, quando cheguei lá, vi aquelas feras, Maria Helena, Ari Vidal, Cláudio Mortari, Hélio Rubens. Os técnicos já eram consagrados, né? Eu fiquei, nossa, os caras estão aqui do meu lado, só via ali pela televisão, né? Aí tudo bem, foi muito interessante, assim, nessa época eu trabalhava, era técnico do Olaria, do adulto do Olaria. E também, paralelo, eu era técnico da Universidade de Castelo Branco, que também disputava o Campeonato Carioca. E na hora de me apresentar, eu falei, eu trabalho com masculino, mas também trabalho no feminino, eu sou técnico da Universidade de Castelo Branco, fomos campeões carioca agora. A Maria Helena levantou o braço, feminino? Garoto, vem cá, você vai trabalhar com a gente. Isso aqui tudo é masculino, eu preciso de gente feminina. Eu falei, nossa, eu achava a Maria Helena, assim, juro, o melhor técnico do Brasil, entre masculino e feminino. Eu era fã dela. Eu falei, nossa, professora, só estar aqui do seu lado, para mim é uma honra. Aí tá bom nisso, aí acabou o simpósio, não tinha treinador, eu não tinha função. Era para se formar uma filosofia de trabalho e todas as comissões técnicas, do sub-17 até o adulto. E eu não fiquei em nenhuma. O presidente Brito Cunha chegou para mim e falou assim, garoto, vem cá. Ele era baiano, não sei se vocês conheceram. Ele, se eu desejar mal a um inimigo, eu dou um time feminino para ele dirigir. Eu falei, nossa, professor, o que é isso? Você vai ficar com essas meninas não, essas mulheres não, seu negócio é masculino. Eu falei, beleza. Aí eu fui pro masculino. Eu falei, mas
Tudo bem, eu sou professor, só quero aprender, eu estou aqui. Ali tentando ganhar seu espaço, né? Ganhar meu espaço. O que derem, tá bom. Resumo, aí eu não formei nenhuma seleção. Aí daqui a pouco formou uma seleção sub-22 masculina. Aí eu fui como auxiliar, que eu nem ia nem viajar, era o técnico, o assistente e o auxiliar. Aí o trabalho foi tão bem feito que me premiaram isso. Aí depois me chamaram para uma seleção juvenil, que ia ter. Eu achava que era para a seleção masculina. Eu estava com uma lista de nomes, né? O Brito Cunha pegou essa lista de papel e jogou fora. Você tá com... Bateu assim no meu peito. Você tá com medo, né, cabra? Tu não tem sangue nordestino, não. Pelo contrário, eu sou filho de 2 nordestinos do Rio Grande do Norte. Eu sou carioca. Mas... Aí ele, que é isso? Técnico feminino. Eu falei, eu feminino? Juvenil? Eu falei, sim. Aí, nisso a gente foi... Resumo, para não se alongar aqui, nós fomos campeão sul-americano. Nós fomos campeão sul-americano que estava no patamar. E esses sul-americanos classificavam 4 para o Pan-Americano. Tá? Então o Brito Cunha me chamou aqui, garoto, me chamava de garoto. Vem cá. O negócio é o seguinte. Ele falava assim. Ele falava com a boca assim. Ó, 4 vagas para o Mundial. Uma é dos Estados Unidos, outra é do Canadá, outra é de Cuba. A quarta é entre Brasil e México. Sabe vai ser onde esse torneio? Eu falei, aonde, professor? No México. Eles vão colocar a gente no ginásio pequenininho, uma torcida inflamada, e essas meninas vão tremer. Eu falei, pô, como é que a gente quer que classifique assim, com esse cartão de visita? Fomos para o Mundial. Nisso, já tinha começado a Olimpíada de Barcelona. E o Brasil tinha sido penúltimo, né, em 92. Aí foram perguntar ao Brito, aí ele demitiu a Maria Helena. Aí ele falou assim, aí a imprensa falou, quem vai ser os novos treinadores? Aí ele, para despistar a imprensa, que eu soube, ele falou assim, quem sabe aqueles garotos lá da seleção juvenil, se não tiverem sucesso, eu não promovo eles. Mas ele falou isso, realmente, eu soube depois, para despistar, porque ele achava que a gente nem ia classificar. Resumo, nós fomos campeões pan-americanos. Dentro da quadra pequena Dentro do quadro pequeno, eliminando os Estados Unidos, chamando Cuba e Canadá, que já tinham vaga garantida. E nós fomos campeões numa final com os Estados Unidos. Aí a imprensa foi lá. Ué, que milagre foi esse? Ganharam, não sei o quê. Os técnicos serão eles. Cara, imagina assim, 33 anos, pegar uma seleção adulta, o mundo caiu nas minhas costas, cara. Você não imagina, assim, a pressão, né, que eu senti, as porradas, não físicas, mas que eu levei, foram muito fortes. Agora, diga-se de passagem, foi muito bem recebido pelas meninas. Lógico que elas fizeram algumas críticas. Pô, quem é esse cara? Quem é esse Miguel? Pressão que você diz o quê? Da imprensa? Da imprensa. Antigamente, o basquete feminino era muito divulgado, né? Isso que eu ia falar. O basquete já foi mais era divulgado. Muito divulgado. Era Hortência, Paula, Janete estava aparecendo, tinha Marta, tinha outras jogadoras. Uma enorme seleção. Tinha muito grande seleção feminina. Então, mas só que... Aí foi, né? A ponto de, quando eu fui convocado, a imprensa paulista me chamava de... Aproveitaram o meu nome, me chamava de Zé Miguel. Ainda Zé Miguel Carioca. Aí tinha quem conhece mais antigo um pouquinho, tinha aquele caricatura do Zé Carioca. Aí saía um desenho meu ali. Meu não, do Zé Carioca, mas era eu ali. Você tem uma noção. Como é que um cara carioca que trabalha com masculino, vai dirigir Paula, Hortência, tá vindo uma menina aí super potencial, que é a Janete, não sei o quê. Tá bom. Aí foi, eu vou entrar, não vou negar. O basquete era muito São Paulo, né? São Paulo dominava tudo. Até a comissão técnica mesmo era toda paulista. Então, eram basicamente 20 pessoas, já de carioca. Então, no início, eles começaram a me chamar de carioca mesmo. Sabe, mas aí eu notei que era meio pejorativo. Falei, pô, cara, pode me chamar de carioca agora, olha. Você não tá legal esse negócio de carioca. Mas eu não sou Miguel, eu sou Miguel. Não, mas elas começaram a me chamar de Miguel, não sei o quê. Aí fui, sabe? Então, aí chegou, a primeira competição oficial foi no Ibirapuera. Vamos supor, aí teve o primeiro jogo meu, apresentação, todo jogo da apresentação tem uma apresentação, número 4, Hortência, né? Vem aqueles canhões de luz, apaga os outros. Número 5, Ellen, 6, no final, técnico, professor Miguel Ângelo da Luz. Aí eu brinco assim, tinha, mais ou menos no Ibirapuera, não sei a lotação, mas dizia que tinha 12 mil pessoas, estava lotado, muita gente voltou. Eu brinco assim, 11.999 pessoas me chamaram de burro. Burro, burro, burro. E os canhões assim, eu tinha que me apresentar.
Aí eu falei, pô, Miguel, por que 12 mil? Tu tinha 12 mil lá? Não, minha mulher estava na arquibancada, eu tenho certeza que ela não gritou, né? Alguém te deu apoio. Alguém me deu apoio. Aí foi assim, mas aí nós fomos ganhando dos Estados Unidos a classificação. Aí fomos para a final na Copa América com o próprio Estados Unidos. Mas nós perdemos, né? Mas aí meu nome começou a ser... Os Estados Unidos já era a potência feminina? Já era. Assim, olhado que foi uma final dura, sabe? Elas só abriram no final do jogo. Então, foi mais ou menos por aí o meu início na seleção brasileira. Isso foi aí em 93. 93. E aí isso já estava cimentando já o caminho para 94, Mundial. Que eram 4 vagas, nós ficamos entre os 4. Aí teve um sul-americano que eu não quis levar, eu queria fazer uma renovação, que essa seleção juvenil era muito boa, tinha as meninas como Altas, Alessandra, Leila, Cíntia, né? Então a gente tinha que mudar um pouco a filosofia de jogo, que o Brasil tinha uma característica, eles faziam 80 pontos, mas quando levava 90, entendeu? Tinha Paulo e Hortência que faziam 70%, 80% dos pontos, mas levava lá porque era um time baixo e não tinha rebote. Então, a partir do momento que a gente aumentou a estatura da seleção, fez um trabalho defensivo, né? Tanto eu quanto o Sérgio Maronese, que foi meu assistente, a gente fez um trabalho muito legal. E a gente melhorou a estatura. Então, nós tivemos que cortar algumas atletas, sabe? E isso foi bem visto? Não, foi muito bem visto, não, porque como menina como Alessandra e Leila e Cíntia tinham 18 anos. Mas eram meninas, Alessandra e Cíntia, a gente brincava, são 2 coqueiros, que a gente brincava com elas tinham 2 metros de altura, sabe? E a Leila, assim, no meu tamanho, 1,87m, 88m, tinha uma impulsão fantástica. E juventude, entendeu? A gente mesclou um pouquinho com a Ruth, com a Hortência e Paula, sabe? Tinha a Simone, a Janete. A Paula estavam com você na base ou já estavam já? Não, já tinham despontado. Já. Então, você mesclou, né? O pessoal mais novo. Também mais pancada que eu levei. Que isso, sei o que, não vai ganhar nada, sei o que, né? E ainda, no Mundial, a gente cortou a Marta, que era a 3ª jogadora do Brasil. Isso também teve uma repercussão muito grande. Por quê? Eu falava assim, olha, é um grupo de 20 atletas, as 12 melhores vão. Aqui não tem figurinha carimbada, sabe? E a Marta fez uma parte de preparação muito ruim, se lesionou muito, não treinou bem. E a gente falou para o próprio Brito Cunha, não vamos levar, não merece. Que isso, a menina do Beto Ovento, não sei o quê, pet de bola de 3, professor, não merece. Não mereceu. Vou premiar uma viagem. Não, mas que isso, experiência. Aí tá, professor. Aí foi até eu criou o primeiro clima na seleção, a comissão técnica se demitiu. Então, você vai que a gente não vai. Porque não merece, sabe? Eu sempre trabalhei assim, muita ética, né? Então, ela não foi também mais pancada, sabe? Para vocês terem noção, tem aquelas entrevistas coletivas antes de a gente embarcar para a Austrália. Nós estávamos no auditório, aí tinham muitos jornalistas, aí várias perguntas. Aí um jornalista perguntou assim, professor, qual é a sua expectativa, né? Pergunta normal de jornalista, para esse Mundial. Eu falei, nossa expectativa, não, a nossa, é que nós vamos ser campeões. Aí esse jornalista deu uma gargalhada, sabe, se fosse contar a maior piada do mundo. Foi sua mãe, professor, não foi sua mãe, não. Sua mãe até apoiava um pouquinho, demorou de apoiar, mas depois já apoiou. Esse cara no início estava no SBT. Aí ele falou, professor, você é mágico? Há 2 anos atrás, esse time foi penúltimo lugar na Olimpíada, em Barcelona. Em 2 anos, que não foram 2 anos, foram 3 meses de treinamento, você vai ser campeão? Aí ele falou, não, vamos ser, eu acredito no potencial dessas meninas. Mas você sabe a história do basquetebol feminino? Em que sentido? Eu falei, de campeonatos? Eu falei, sei. Para quem não sabe, assim, acho que era o 13º campeonato mundial feminino. 7 vezes a Rússia tinha ganho, isso que eu ia te contar. Nossa. E 5 os Estados Unidos. Aí, você acha que o Brasil vai chegar lá? Ele falou um Brasil meio assim, debochado. Né? Eu falei, vai. Nós vamos ser campeões. Você me cobra isso quando eu voltar. Aí ele catucando o jornalista do lado. Aí eu falei, caramba, tá bom. Isso me deu mais força ainda, né? Mostrei isso para as meninas. Né? E a gente foi. Eu desacreditado. Chegamos em Atlanta, eram 16 seleções. Na bolsa de aposta, nós já éramos 11º. Já tinha aposta naquela época, né? Então, você imagina, assim, quem apostou no Brasil, sabe? Aí nós fomos, primeira fase, classificamos em segundo, depois na segunda fase, classificamos em segundo, perdemos para a China, foi uma quartas de final contra a Espanha,
que a gente ficou dos 40 minutos, ficamos 38 minutos e 50 segundos de atrás, passamos praticamente no último minuto, passamos a Espanha, fomos para uma semifinal. Já ia disputar a medalha. Pegamos os Estados Unidos, que estava invicta, né? Aí fomos para os Estados Unidos, fizemos o jogo da vida. Se Miguel, qual é o jogo da sua vida? Eu digo, não foi nem a final olímpica, não foi nem a final do Mundial. Foi a final do jogo dos Estados Unidos. Foi muito estudado. Sabe? Eu, o Sérgio Hermes, que é o preparador físico, o Valdir Pagan, junto com as meninas, a gente estudou, sabe? E nós ganhamos, sabe? Então foi uma, assim, já de arrepiar. Essa foi a semifinal? Foi a semifinal que quem ganhasse disputaria o ouro. Nós ganhamos. Pô, se ganhando a semifinal dos Estados Unidos, você chega com a moral lá em cima. Quem né? foi a final? Com a final com a China, que tinha ganho da Austrália. Né? Mas a China já tinha ganho da gente por 9 pontos na fase de classificação. E ganhou bem, assim, sabe? Aí a gente foi acima, também fizemos um trabalho muito forte em cima da pivô, né? Faz um trabalho defensivo, mas a gente estava com muita vontade, sabe? E a Austrália também era um timaço, né? Timaço, E dentro de casa. Dentro de casa, mas a Austrália acabou ficando em quarto, porque os Estados Unidos ganhou deles, né, bronze. A ponto, essa história é muito interessante, eu vi até uma matéria, um programa na ESPN, sobre o basquete feminino. Foi criado, a WNBA foi criada por causa do Brasil, porque isso foi em 94, 2 anos depois, seria a Olimpíada em Atlanta. Então, eles fizeram uma preparação de 30 atletas visando a Olimpíada dentro dos Estados Unidos, que elas não queriam perder de novo para o Brasil. Ainda mais em casa. Em casa. Aí, inclusive, criaram a WNBA, que não existia. E eu vi uma das atletas, elas falaram, foi criado por causa do Brasil mesmo, porque o Brasil conseguiu derrotá-las. E elas não queriam perder e queriam profissionalizar o basquete feminino. Mas por que você tinha tanta certeza que você ia ganhar em 94? Tudo bem que você tinha ali dois gêmeos ali, né? Tinha a Paula, a Hortência, tinha a Janete também, né? Que era craque, né? Despontar, com 24 anos. Né? Não, cara, assim, naquela época a gente não tinha muita informação, sabe? Hoje você quer ver 2 times, você dentro do seu celular, você vê, assim, os jogos, a estatística. Naquela época a gente não tinha isso, 94, sabe? Mas eu não vou entrar numa competição achando que eu vou perder, porque eu já entro derrotado. Eu posso jogar contra você, seu time pode ser mais forte que o meu. E você me ganhar no final do jogo por 20 pontos. Mas antes do jogo, eu vou achar que vou ganhar de você. Entendeu? Eu não vou achar, não, o time dele é mais forte. Eu não vou entrar com isso e nem passo isso para eles. Sabe? Então, é uma questão de filosofia minha, de acreditar sempre, sabe? Sabendo que já perdi muitos jogos. Acho que eu perdi mais jogos que eu ganhei na vida, sei lá. Não, acho que eu ganhei mais. Então, mas assim mesmo, eu vou acreditar que achava que ia ganhar. Tanto é que na final contra a China, eu dirigi de paletó, né? Eu botei dentro do meu paletó escrito, nós iremos ser campeões do mundo. Vamos vencer a China. Aí no meu paletó, no final do jogo, eu mostrei aqui para ela. A gente foi comer uma pizza lá, não sei o quê, mostrei aqui, ó, dentro do meu paletó. Não escrevi agora, não. Já estava aqui há muito tempo. Então, é mais ou menos assim, sabe? A história do basquetebol feminino. E hoje, continua os Estados... A Austrália também acho que ganhou o Mundial, os Estados Unidos ganhou quase todos. Os Estados Unidos está invicto a não sei quantos jogos, né? Então, e acabou de ganhar recentemente, dentro da Austrália, contra a China, numa final. Contra a China também. Hoje, os Estados Unidos é a seleção feminina a ser batida. Tá é mais, o top. Muito, acho que desde 2002 que não perde um jogo oficial. E você atribui a criação da WNBA. A WNBA, o profissionalismo, né? Que os Estados Unidos é mais ou menos uma religião. O basquete como se fosse uma religião, como é o futebol aqui, onde muita gente se pratica na escola, né? Então, o trabalho lá é muito forte, sabe? Então, é um trabalho a ser copiado. Então, o Brasil está com uma liga agora também interessante, né? A LBF também é mais ou menos nos moldes da WNBA. Isso, mas é o seguinte, quando acabou a trajetória de Paulo e Hortência e Janete, né, a gente não fez uma renovação. Você pergunta assim, pô, Miguel, você não deu continuidade a esse trabalho? Nós fizemos assim, procuramos o professor, juntou o professor Valdir Pagan, que era o nosso supervisor, o Sérgio, que é o assistente, eu e o Hermes. Nós fizemos um projeto para a CBB, que a gente queria ser exclusivo da CBB, porque eu era professor, tinha 6 empregos na época, o Sérgio tinha 4, o Hermes tinha 2, tanto na equipe como na universidade. Então, sabe, eu ficava nessa correria.
E você sabe, para você chegar numa escola... Não podendo se dedicar chegar exclusivamente. numa escola para a diretora e falar assim, poxa, eu vou me ausentar 3 meses, 2 meses, sabe? E ela... sabe? Então, era muito difícil. A sorte minha é que a minha esposa, ela me substituía nos meus lugares. Em alguns lugares me substituía, outros me dispensavam, e não pagavam, sabe? Aí nós fizemos um projeto para... O que o projeto dizia? Descobrir novos valores, que a gente sabia que estava no fim da carreira de Paulo e Hortência, e logo em seguida, daqui a pouco, vinha a Janete. E o Brasil era muito grande, então a gente queria divulgar todo esse trabalho. Tipo, enquanto o Sérgio iria para uma região nordeste, passar 20 dias, eu ia para a região centro-oeste. O Hermes, na preparação, explicava, né? E a gente ia revezando até atingir uma... E nisso a gente queria ver meninas, né? Futuras meninas que poderiam servir a seleção brasileira. Cara, de imediato, o presidente Brito Cunha, ele falou assim, vou pensar, vou dar uma analisada, Não. Assim, seco. Explicamos, o Valdir, professor, isso, dá uma olhada aí. Não. Sem justificativa nenhuma. A minha exclusividade no masculino. Professor, a gente mostrou o resultado. Olha aí, a gente foi pódio em 4 anos, fomos pódio em todas as competições, sendo amistosas ou não. Não. Professor, então nós estamos indo embora. Não tem propósito. Agora a gente só reunir daqui a 2 anos, que seria o Mundial de 98, sem dar continuidade. Ah, vocês não vão embora, não. Vocês gostaram da Mosquinha Azul, bicho. Professor, a gente vai entregar a carta de demissão. Eu não falei isso com eles, não, mas eu, particularmente, eu estou fora. Mas que ano foi isso? 96, logo depois. Logo a depois gente chegou, fizemos um projeto, aí o Sérgio me chamava de amiga, estou contigo. Ao Hermes, eu também. Aí todo mundo saiu, fizemos uma carta, divulgamos para a mídia, divulgamos para ele e saímos. Porque não ia deu continuidade, sabe? A gente não tinha porquê. Porque só reunida em 94, 96, 98, que vai ter o próximo Mundial, para disputar o Sul-Americano, uma Copa América, mas não, sabe, não mostrar trabalho nenhum, sabe? Então a gente foi embora, a gente saiu. Entendeu? Depois dos Jogos Olímpicos? Depois dos Jogos Olímpicos. Porque a gente mostrou o resultado. De 93 para 96, a gente disputou torneios sul-americanos, Copa América, Mundial. A gente foi pódio em todos os jogos. Sabe? Tem um número de derrotas muito pequeno. Acho que não chega a 5 derrotas que a gente teve nesses anos. Em amistosos também, que a gente viajava o Nordeste todo, jogava contra Cuba, que era uma equipe forte. E a gente... Depois foi uma fase que a gente pegou a República Tcheca, também fizemos vários amistosos. A gente ganhava tudo. Sabe? E ele não quis saber. A exclusividade foi do masculino. 95, você Jogos Pan-Americanos, vocês também estavam? O basquete feminino não teve o número limite de inscrição. Aí o basquete feminino não participou. Não teve, né? Não é que o Brasil não participou, não teve basquete feminino. Entendi. Bom, aí depois que você ganhou o Mundial, 96, que a gente falou aí, a gente deu uma passada rápida, o Brasil foi medalha de prata, né, em Atlanta, 96, perdeu da dona da casa. Como é que foi essa campanha aí, gente? A campanha foi maravilhosa. Conta pra gente aí, porque também é quase um ouro aquilo ali, né? Eu posso dizer assim, é chato em falar, é prata com gostinho de ouro, mas, lógico, americano... Porque, como eu falei anteriormente, a seleção americana, ela treinou 2 anos. 2 anos. E ela convidava a gente com cachê para a gente fazer amistosos. E eu falava, não. Treinando em cima da gente. Para poder bater a gente. Vocês são do esporte, conhecem o número de pessoas que vão estar filmando, jogadora por jogadora. E eu falei, não. As meninas, pô, amiga, vamos pagar cachê em dólar. Eu falei, não. Bom, mais do que ninguém, eu queria esse dinheiro. Vai ganhar cachê agora e passar vergonha depois. Aí eu falei, não. Falava não, aí tá bom. Aí fomos, a Hortência tinha parado de que ela queria engravidar. Né? Aí a Hortência chegou e falou assim, poxa, Miguel, não vou poder. Aí ela teve o filho, engravidou, teve o filho. Eu não me lembro, por exemplo, foi em março, fevereiro de 1996. Aí nós entramos em contato com ela. Você não quer treinar, testar? Não, estou em condição, estou meio mais gordinha, estou amamentando. Não, a gente vai, treina. Aí conversamos com ela, aí ela chegou e falou assim, olha, vocês me conhecem, como eu sou competitivo. Se eu achar que eu não tenho condição de ir, eu vou ser a primeira a falar. A
A primeira a falar que eu não vou. Tá bom. Aí pegamos o Hermes, preparador físico, nada bola. Vamos fazer uma parte física com ela, um bebê pequeno. Uhum. Aí ela começou, depois começamos a dar bola para ela, né? Movimentos leves, arremesso, cortes, né? Botamos ela num coletivo. Hortência, vai jogar 10 minutos, tá? Só 10 minutos. Pô, quem é? Não quis quem sair. conhece a Hortência? Aí, já vai. Quando eu tirei, fui lá, fulano, no lugar do vai me tirar? Eu falei, nós combinamos. Seu trabalho é progressivo, ó, dito aqui não por mim, um especialista que é o professor Hermes Balbino. Não, Hermes, estou bem. Hortência, aqui. Tá bom, mais um minuto, a gente dá 1 minuto para ela. Aí foi, aí tiramos, aí foi aos pouquinhos. Hortência, tem que definir as vagas. Bora? Você está em condição. Ela olhou. Eu vou. Aí foi. Entendeu? Tanto é que o filho dela foi o nosso mascote. Pediu uma autorização ao Comitê Olímpico e colocou a família, a babá e a Hortência num apartamento. E ela foi super bem, sabe? Ela só não jogou um jogo contra a Itália, que ela torceu o pé, mas a fisioterapia colocou ela em quadra para a semifinal. E a gente fez uma trajetória muito legal, muito, sabe? Na Olimpíada. A única coisa que eu penso, a gente não merecia perder por uma larga vantagem de pontos que a gente perdeu. Entendeu? Eu me lembro que, na época, a imprensa criticou um pouco, dizendo que o Brasil já entrou em quadra, já esperando a medalha de prata, já, não sei o quê, porque os Estados Unidos era imbatível, não sei o quê. Você esperar um elogio ia ser muito difícil, tá? Então, o Brasil, na primeira participação do Brasil em Olimpíada, foi em 96, foi penúltimo lugar. 4 anos depois... 96? 92. 92. Foi penúltimo lugar. 92, foi a primeira. Barcelona. 4 anos depois, Atlanta. já estava a semifinal, a medalha garantida. Você me põe no meu lugar. Ou então se põe no lugar das meninas. Você não vai comemorar? O avanço enorme. Você vai acabar o jogo. Valeu, tchau. Vamos. Não, comemoraram, sim. Ficaram alegres, sim. Mas se você for pensar, no Mundial, foi a mesma coisa. Nós jogamos dos Estados Unidos uma semifinal. A gente comemorou muito. Já era pelo menos vice-campeonato mundial, vice-campeão mundial. Então, não vai comemorar? Claro. Ninguém entrou de salto alto, ninguém entrou nada. Sabe? É porque elas foram super felizes, elas tinham tudo detalhado para a gente, contra a gente, sabe? E as nossas bolas, a Paula não fez um jogo bom, sabe? A Paula, que está acostumada a fazer 18, 20 e poucos pontos, fez 6 ou 8 pontos, foi super marcada, sabe? Então, a gente não teve essa, a gente entrou e o time foi infeliz nesse dia. Se você pegar os placares do Brasil e placar dos Estados Unidos até a final, você vai ver assim, o jogo vai ser equilibrado, mas 27 pontos, eu acho. Não merecia. De lá para cá, a imprensa mudou alguma coisa, a posição para com a seleção feminina? Porque, assim, nessa época eu lembro que era muito criticado. Eu lembro que, assim, havia uma pressão muito grande, até porque a gente tem esse complexo de vira-lata que o Brasil, se não ganhar ouro, não valeu a pena. Então, ganhar prata não era grande coisa, como se não fosse realmente algo importante, né? Mas hoje eu não vejo críticas em cima da seleção, nem masculina, por sinal. O que a gente ouve é que tá lá o basquete meio apagado e tal. Você acha que, de repente, essa pressão negativa dava mais vigor para vocês naquela época? Para esfregar na cara da imprensa aqui, ó, para falar mal da gente? A gente aqui, ó, ganhamos um ouro aqui, ganhamos um prata ali. Lisandro, assim, eu penso assim, cada frase que você vai falar contra mim, ou contra a minha equipe, isso me serve de motivação para elas. Olha aqui, ó. Olha o que o Lisandro falou da gente. O Lisandro é ótimo. Como se eu falasse... Não, estou dando exemplo. Como o sei. Luciano falou. Olha aqui, ó. Não estão acreditando na gente, sabe? Isso foi assim mesmo no meu trabalho no basquete no Flamengo. Foi assim mesmo também, sabe? Então, isso me serve de motivação, sabe? Então, eu digo, a gente foi muito criticado, muito. Eu, particularmente, eu entendia as críticas. Eu só falava assim, pô, deixa o trabalho começar. Deixa eu mostrar o serviço primeiro. Começar, você vai, pode me criticar à vontade. Pode bater à vontade. Agora, deixa um pouquinho, deixa eu entrar primeiro. Se você não pode concordar com a minha chegada e da comissão técnica, beleza. Agora, já que a gente já está aqui, deixa a gente começar.
entendeu? Realmente, aí mudou um pouco a filosofia, tanto é que tiveram várias outras comissões técnicas. Anteriormente, a mídia sempre falava, traz o Miguel, traz o Miguel, traz o Miguel, traz a comissão técnica, isso aqui. A gente nunca mais teve oportunidade, entendeu? Foi mudado as diretorias da Confederação Brasileira e nunca chegaram para a gente, pô, e aí, o que vocês fizeram? Pra você ter noção, o negócio foi tão forte no basquete que às vezes eu sou chamado para falar com seleções, como eu já fui na seleção de judô, seleção de atletismo, seleção de futsal, seleção de tênis de mesa, seleção de vôlei. Já fui chamando na Confederação Brasileira de Vôlei para falar com treinadores. Motivação, Agora, pergunta assim, Luciano, Miguel, e no basquete, quantas vezes já foi? Nenhuma. E ninguém também é chamado? Incrível, Não, aí foi o seguinte, aí teve, em 96, nós saímos. Nós saímos da comissão técnica. Isso não é para ser sério. Aí chegou em 97, que Deus o tem, que faleceu ano passado, o presidente foi o Grego. Ele me procurou, falou assim, Miguelzinho, o negócio é o seguinte, vou trazer você de volta. Eu acho que é a hora, você foi injustiçado. Beleza, tá bom. Se eu ganhar a eleição, eu te procuro. Aí teve a eleição e ele ganhou. Aí ele me chamou. E aí eu falei assim, caramba, vou voltar. Cheguei pro Sérgio, acho que a gente vai voltar. Eu também só volto se for o nosso grupo. Se tiver, minha mãe, meu pai, eu não volto. Só se for o nosso grupo. Tá bom, amiga, beleza. Aí o presidente chegou para mim e falou assim, um reservado, Miguelzinho, você foi campeão mundial. Miguelzinho, porque algumas pessoas me chamavam de Miguelzinho na época, aqui no Rio. Fui campeão mundial com 33, 34 anos. Eu falei, sim. Você foi medalhista olímpico, 36, 35, eu não sei mais ou menos. Eu falei, isso mesmo. Você foi eleito o melhor técnico do mundo, né, pela mídia? Eu falei, fui, não sei o quê. Aí ele falou assim, Miguel, qual a idade do Hélio Rubens? Isso em 97. Eu falei, cara, 50 e pouco. 50 e, sei lá. Cláudio Mortari, 50 e pouco. Epaminondas técnico. Também, 50, 60. Aí começou a falar, Ari Vidal. Aí começou a falar o nome de treinadores. E você conquistou isso, né? Com essa tua idade, essa cara de garoto aí. Aí apontou assim para o meu colo, você está cheirando a urina. Está usando fralda ainda. Aí eu falei, que papo é esse? Aí eu falei, Grego, desculpa, você me chamou, mas o que é? Eu vou te dar um conselho de pai para filho, que você tem idade para ser meu filho, certo? Aí o Grego devia ter uns 20 anos mais velho do que eu. Sim, Grego, pode falar. Você não vai ficar chateado? Eu falei, não, eu posso absorver ou não. Ou então, dê um tempo na sua carreira que você está atrapalhando todas as carreiras desses treinadores todos que eu falei. Você, com um tiro, você matou 2 coelhos. E esses treinadores passaram por várias seleções e nunca ganharam nada. Ganhavam sul-americano, alguma coisa. E o que isso quer dizer? Pô, Grego, eu falei, Grego, estou começando minha carreira agora, praticamente. Aí você, presidente da confederação do meu esporte, quer que eu dê um tempo. Miguel, vamos discutir. Vai para casa, chamou lá pra isso? pensa. Me chamou para isso. Nisso, eu era técnico do Flamengo, adulto. Sua esposa sabe muito bem disso. Fomos tricampeões, 94, 95, 96. E fomos 5º lugar no Brasileiro, onde o basquete, o Flamengo chegou onde podia chegar mesmo. Não tinha como ganhar. Aí, cheguei na lista para renovar, aquela coisa, dispensa esse, contrata esse, vamos lá. O Flamengo estava começando a ter patrocínios. Aí, nunca esqueço, o vice-presidente na época, Getúlio Brasil, pegou minha lista. Miguel, não quero essa lista não. Falei, você está demitido. Getúlio, eu brincava muito, né? Falei, Getúlio, para com isso, peguei a lista. Vamos lá, vamos conversar, falar sério. Bateu na mesa, falou mais alto, você está demitido. A troco de quê? Falei, o que foi? Porque queremos trocar. Falei, cara, foi tricampeão. A gente lotava Tijuca, lotava Guarajaú, lotava o Maracanãzinho. A gente foi 5º no Brasileiro, mas não podia, você sabe, a gente podia chegar. As equipes de São Paulo eram melhores. Eu quero trocar.
Aí eu já achava que isso tinha sido Influência da confederação. CBB que deve ter ligado, demite ele. Para vocês terem noção da minha carreira, rapaz, eu fiquei 97. Tu acha assim, pô, Miguel, logo em seguida conseguiu um emprego? Foi trabalhar em outro lugar. Eu fiquei 97, 98, 99. 1º de janeiro de 2000, foi aí que eu falei que eu conhecia o COB, lá na Rua Assembleia. Eu encontro com o Carlos Latour no USMA. Eu ando muito de bicicleta, lá no Leblon. Ele parou, você está sumido? Você sumiu? Ganhou tudo lá e sumiu? Eu falei, não, presidente. Inclusive, eu tenho motivo. Eu tenho até uma denúncia para falar com o senhor. Denúncia? Ah, mas hoje não é dia de falar. Não, tudo bem, primeiro dia. Ele estava com a esposa dele. Ó, eu volto dia 4 de janeiro, liga para minha secretária, dia 2, e marca um horário para mim. Mas a partir do dia 4, eu liguei, marquei e falei para ele. Aí sim, parece uma brincadeira, mas 20 dias depois, eu fui chamado para dirigir um time em Goiânia, depois fui para Uberlândia, aí minha carreira voltou. Agora, se teve dedo dele, eu não sei. Ele falou assim, Miguel, eu não posso falar com ele, com o presidente da Confederação de Basquete, porque assim, tua palavra contra dele. Ele pode falar que você não falou isso, mas eu acredito em você, isso aqui. Não, tudo bem. Aí eu e Sérgio, a gente dava palestra, o Brasil todo. Né? Essas palestras, esses cursos, seminários, né? A gente dava e nós paramos de dar. O Sérgio, que também é um baita de um treinador, baita de um professor, nunca dirigiu uma equipe. A minha comissão técnica era fantástica. A doutora, a fisioterapeuta, nunca foram chamadas para nada. Nada. E eu só voltei para um time de Goiânia, da Liga, depois fui para Uberlândia, depois fui dirigir a seleção mexicana, depois voltei para o Flamengo, sabe? E Venezuela, dirigi um time da Venezuela. E por aí foi, entendeu? Essa é mais ou menos a minha trajetória no basquete. Por isso que teve uma época que eu falei assim, vou parar, vou tentar trabalhar na gestão do esporte. Aí que eu fui gestor do Flamengo, fiz uma MBA, fui gestor do Botafogo. Mas seu último ano como técnico foi que ano? Aí teve um ano lá, foi em 2012, o Tijuca, que é um clube, um potencial, Tijuca Tênis Clube, 50 mil associados, mas não era assim organizado no esporte. Tinha um potencial, tinha vários... Mas participou do basquete. Então, mas aí estava no basquete da Liga. Aí eu fui chamado, acabado de sair do Botafogo, o presidente, Miguel, vem cá dirigir o Tijuca, dirigir os esportes. Falei, opa. Aí eu fui. No dia que eu fui dirigir, fui lá conversar com o presidente, Paulo Maciel. Houve uma confusão no basquete lá. Meu amigo, Miguel Palmier, ele foi demitido. Aí um dirigente falou assim, pô, Paulo Maciel, já contratou o Miguel como técnico de basquete? Eu falei, não. Eu não venho aqui para ser técnico de basquete, não. Não, que isso? O que? Você está aqui, nós tivemos uma posição, nós estamos na liga. Tarará, não. Foi uma novela. Você quer, Miguel, então eu não quero você mais como gestor aqui, não. Ou você pega o técnico ou não. Aí me colocaram contra a parede. Aí eu acabei aceitando. Aí o sangue falou mais... Eu me lembro que o Bernardinho estava lá no Tijuca e a equipe de vôlei dele treinava lá, a Rixona, e aí eu falei, Miguel, pega, cara. Pô, você vou pegar. Aí peguei. Mas se eu digo assim, eu falo até para meus filhos, não se arrependa de tudo que fez, mas se eu me arrepender, Miguel, o que se arrepende de que ter feito? Você ter sido técnico do Tijuca. Né, que foram dias ruins lá. Fiquei lá um ano e pouco, mas... 2012, isso? 2012 para 2013. Já existia NBB e tudo, né? Já existia. O Tijuca já estava disputando. Já estava disputando. Já. Então foi assim, o último ano que eu disputei como técnico. Se bobear, eu fui num jogo desse aí. Pode ter ido. Era o Tijuca, a gente fazia jogo duro com todo mundo, a gente não classificou assim, mas tivemos um trabalho muito legal lá no Tijuca, mas a parte administrativa que deixou muito a desejar. Me tira uma dúvida. Antes de você ser o técnico da seleção feminina, já tinha acontecido a Playboy da Hortência e da Marta, né? Já. Da Marta, não. Da Marta, não. Da Janete. Não, só da Hortência. Até então só da Hortência. Isso ajudou a divulgar o nome do basquete? Acho que não ajudou nem...
porque algumas atletas já tinham sido, né? Então, o basquete feminino naquela época era muito divulgado, sabe? Era muito divulgado porque tinha muita rivalidade entre a Paula e a Hortência, né? Isso vendia muito, né? Então, elas mesmo falaram, uma ajudou a outra a crescer por causa da rivalidade. No ano que elas foram jogar juntas no mesmo time, na Ponte Preta, assim, elas ganharam quase tudo, mas não foi legal, entendeu? Então, o basquete feminino tinha muita mídia. Porque, assim, não sei se é uma ligação direta ou não, mas o basquete feminino hoje em dia é completamente apagado. Antigamente a mídia era tão grande. Não, tinha programas, né? O Luciano do Vale, ele dava muito ênfase naquele show de esporte na Band, que começava acho que 10 horas da manhã, acabava às 7 horas da noite, 8 horas da noite. E tinha muito jogo de basquete feminino, e naquela época não tinha muito TV a cabo, né? Então você assistia só as TVs abertas, né? E falar em Luciano do Vale, eu me lembrei até de uma história, é muito interessante. Isso aí está provado, se querem botar no Google. A Band passou a final Ninguém quis comprar o campeonato inteiro. Tá? Eu me lembro que o campeonato inteiro custava, acho que $20 mil na época. Aí quando chegamos na semifinal, vamos comprar a Band comprou. Só o jogo era 15 mil. Caramba. E depois ia comprar mais 15 se fosse para a final. Então gastou 30 para a final. Aí, narração do Luciano Vale, que Deus o tenha também. E um grande Álvaro incentivador José, do esporte. Muito, ajudou muito o esporte. Aí se você olhar para o jogo, vai no Google e procura. Eles não falam o meu nome. Cara, eu fui comentarista em vários canais de televisão. É difícil, né? A televisão aqui, você aparece o técnico, aí o narrador ainda fala, pô, o técnico tá nervoso, o técnico tá calmo, e o técnico vai substituir, o técnico pediu tempo. Aí fala o nome da pessoa, né? Então, normal isso. Então, eles passaram, assim, 2 horas, aí chegou na Olimpíada, aconteceu a mesma coisa, cara. Eu não tinha percebido isso, que eu não vi, minha esposa viu o jogo, minha mulher falou, aqui, ele não fala teu nome. Eu fui ver, já vi várias vezes, não deve falar alguma coisa, não fala. Não, eu até me dou bem com ele. Uma vez ele até me chamou para... Tinha um bar na época, um restaurante, um bar temático lá em São Paulo, que era só de coisas de esporte. E eu falei, mas a rivalidade era tanta. Não, que é o bairrismo? Era bairrismo? É o bairrismo, né? Carioca. Não trabalhava muito com feminino, sabe? Então, eles não comentam. Na Sport TV, não. Na Sport TV, o Bira e acho que Hélio Rubens, acho que o Rob Porto, eles também passaram o jogo a final olímpica. O Mundial, não. Eles falam meu nome. Não é que tinha que falar meu nome, mas pô, imagina você assistir um jogo... Também é quase uma necessidade... Você vê um jogo de qualquer esporte, e o técnico geralmente é focado assim, 2 segundos, 3 segundos. Sim, claro. E geralmente fala-se o nome. Faz parte do jogo em si, mostrar como é que tá o banco. E eles não falaram meu nome, cara. Assim, cara, eu fico, nossa senhora. Mas bairrismo sempre existiu, né, cara? Porque vem do futebol isso, né? Então, hoje em dia, acho que é menos, né? Porque o Flamengo começou a ganhar tudo aí, passou, né? Nos últimos anos aí, ganhando quase tudo, né? Falando do basquete. Do basquete, Na NBB. Né? Os times de São Paulo ficaram atrás durante um bom tempo. Brasília subiu. Esse ano que eu achava que tinha um time até mais forte que o Franca, não ganhou, não. Ganhou. Ganhou no ano anterior de Franca, não foi? Foi. Franca deu troco agora. Como é que você vê agora essa... Agora não, né? Porque já tem um tempo que a NBB já entrou. A NBB já tem o quê? 12 anos? Mais ou menos. Como é que você vê essa entrada da NBB aí? Isso melhorou muito o basquete, né? A ponto, existe uma briga hoje, a direção da Confederação Brasileira de Basquete e a direção do NBB. Eles podiam se juntar, fazer mais divulgação, isso aqui, ficou acordado que a nova direção da CBB ficava preocupada com as seleções. Né? E o NBB deixa seguir, e a LNB. Aí agora a CBB porque quer que tem o direito disso, da liga. Mas os clubes não querem. Os jogadores não querem, os comissões técnicas não querem, a própria torcida não quer. Porque é muito organizado. Se tem alguma coisa organizada, é o NBB. Sim, acho que depois do futebol no Brasil hoje, bem muito organizado. Legal, muito organizado, eu tiro o chapéu para eles, tudo sai, mil maravilhas. A qualidade técnica, nem tanto. Tá? O basquetebol brasileiro caiu muito, sabe? Eu concordo. Mas em questão de organização... Deve isso aqui, há pouco investimento, né? Porque ninguém quer trabalhar a base, né, cara? Sabe assim? O basquete feminino, por exemplo.
Antigamente o interior de São Paulo era muito forte, sabe? Tem equipes que hoje disputam o NBB, mas não tem base. O LNB, né? Mas não tem base, não trabalha a base. Então tem poucos clubes. Vocês terem uma noção, vocês perguntam assim, Miguel, tem uma sobrinha, uma filha de 13 anos que quer jogar, adora basquete. Onde é que ela pode treinar? Aonde ela pode treinar? Antigamente eu perguntava assim, que bairro você mora? Que bairro você mora? Então procura X, Y, Z. E você? Procura A, B ou C. Clube tal. Eu falei assim, não tem clube. Não existe campeonato carioca sub-17. Eu lembro da Copa Canela. Eu Não brinquei existe. na Copa Canela. Rio de Janeiro, que é o segundo estado de uma federação. Existem escolinhas, como que eu faço hoje, que tem muita menina praticando. Vamos Por exemplo, falar dela. os meus meninos, quando eu vejo que tem muito talento, vão para clube. Só esse ano foram 6 que eu não posso jogar, que eu não tenho estrutura para jogar. Foram 3 para o Flamengo, 2 para o Botafogo, 3 para o Fluminense, 2 para o Botafogo e 1 para o Flamengo. Sabe, assim. Eu perco, mas eu estou encaminhando os garotos. E no feminino tem alguns talentos, mas eu não tenho aonde colocar. Não tem clube. Mas a LBF, que é a Liga Brasileira Feminina, que também é a versão feminina da NBB, né? Está descentralizando também o basquete, né? Quer dizer, tem o Sampaio Corrêa agora foi campeão, né? Foi a primeira vez? Não, segunda. Mas tem terceira, o Maranhão tem um trabalho muito forte no feminino, né? Depois que a Isiane jogou lá e agora depois começou a parte técnica lá, o time cresceu. Em Recife tem um trabalho muito legal, sabe? Minas, que sempre teve também, eu não vejo mais nome. No Sul está começando um trabalho muito forte no feminino, sabe? Mas o nível técnico, tadinho, é assim, você deixa um pouco a desejar. Por exemplo, nós temos a Érica, foi uma das grandes jogadoras do Brasil, posso dizer assim, está para mim, entre as 8 jogadoras do Brasil em seleção, mas ainda joga, sabe? Miguel, ela tem condição de jogar, 30 e poucos anos? Tem, mas... Sabe? Ela tá no Sampaio, Ela jogou no Sampaio, mas depois ela vai para a Europa. Acho que ela disputou a segunda divisão da Itália ou da Espanha, foi até MVP. Mas tem que já estar preparando outras pessoas. Não deveria ser a maior referência, deveria ser e uma. ainda é a referência, sabe? Existem muitas atletas jogando fora? Feminino? Quase todas jogam. Assim, as melhores jogam fora. Tem a Damares, que joga na WNBA, mas... Sabe? Tem algumas sim que jogam, tem algumas que jogam em Portugal. Por que essa experiência não ajuda o Brasil a formar uma seleção brasileira forte? Essa experiência de jogar no exterior, quer dizer, trazer essa experiência de fora, dá para montar uma equipe legal, né? Às vezes as seleções jogam, e algumas jogadoras, como no masculino, se negam a jogar, entendeu? Eu vejo assim, a Argentina teve uma Copa América agora, foi até em Recife, né? Teve jogador argentino jogando sem contrato, arriscado de se machucar, e aí? Entendeu? E às vezes um basquetebol brasileiro, os jogadores se negam a jogar. Tem vários casos, Nenê, é verdade. Eu lembro dessa história. E outras meninas também muito que se criticado negavam, pelo Oscar, né? Se negavam a jogar pela seleção brasileira. Isso é muito chato. Eu não estou botando a culpa do atleta, mas eles jogam, que tinha, por exemplo, a Alessandra me falou uma vez, teve que botar na justiça, que teve um Mundial que ela estava sem clube e falaram que ia ter um contrato para ela. Ela estava sem clube, arriscado de se machucar. Aí, quando acabou o campeonato, ela se lesionou e aí? Não teve nenhum atendimento. Não tinha seguro, não sei o que, ela teve que pagar. Ela botou na justiça. Até não sei se ela ganhou ou não sei se já foi julgado todos os méritos. Então, a parte organizacional do basquete brasileiro deixa muito a desejar, entendeu? Entendi. As pessoas não aceitam se você for lá dar uma ideia, sabe? Uma sugestão, não tem que falar que você dá uma sugestão, você vai ter que fazer, mas pelo menos vamos tentar, vamos ouvir. Eles não aceitam. E se você falar, eu achava que a seleção brasileira, a confederação, aí eles te tiram de lado. Tiram de lado. E, tipo, você é oposição. Não é oposição, só a gente quer ajudar. Eu já me coloquei várias vezes à disposição, né, para ajudar. E eu digo, nunca me chamaram para nada. Nada. Não estou falando que eu sou o dono da verdade, não. Longe disso. Longe. Mas ali, dar uma palestrinha para falar com as meninas, contar a trajetória do time, chamar a Alessandra, chamar a Cíntia, a Leila, sabe? Não, chamaram. Sabe? É muito triste isso. Eu fico muito chateado, assim, magoa, porque quando tem alguma competição, vocês têm noção,
às vezes tem jogos, né? Aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, onde eu resido, eu recebo convite de vários esportes. Aqui tem 2 ingressos aqui, vê que teu nome está na lista, blá, blá, blá. Eu nunca recebi um ingresso para ver um jogo da seleção brasileira. Sabe? É incrível, né, cara? Você, como é que não tem como é que se diz? Memória, né, sei lá. Reconhecimento mesmo, né, cara? Uhum. Pô, né? Aí você fala assim, pô, Miguel, você deve ter brigado, você deve ter xingado. Eu nunca briguei com ninguém. Vou cutucar então de vara curta aqui. Você foi escolhido o melhor técnico do mundo em 94, né? Sim. E aí tem o Hall da Fama, né? Sim. Você nunca foi chamado para o Hall da Fama? Cara, essa história, assim, foi agora, recente, né? Todo campeonato mundial existe, depois tem as homenagens, masculino e feminino, quem vai ser a Federação Internacional de Basquete, a FIBA, ela pede para indicarem, aí passar num crivo, aí técnicos. Canela já foi bicampeão mundial, merecidíssimo. Uhum. Depois disso, a melhores conquistas foi na minha comissão técnica. Eu, campeão mundial, eleito melhor técnico do mundo e 96 medalha de prata. Beleza. Aí logo depois veio o Barbosa, Antônio Carlos Barbosa. Um abraço, Barbosa, meu camarada. Aí ele pegou a seleção de 2000. Foi medalha de bronze. Ponto. Depois, a partir daí, não teve mais nada. Aí tem o Hall da Fama, né? Eu falei assim, sou eu o próximo, né? Aí muito me surpreende ver a lista dos contemplados do mundo, atletas e treinadores. Aí no final tá lá, Brasil. Quando eu olho, tá o Barbosa. O Barbosa foi escolhido e eu não. Aí tu fala assim, sabe, eu ia até ligar pro presidente, cara, o que houve? Sabe? Mas parece até que, pô, ele pôde, eu não quis também tirar a homenagem e botar isso na mídia, que ia manchar um pouco a trajetória do Barbosa, que foi um baita de um treinador, Sim. campeão aqui no Brasil por várias equipes, formou atletas, mas ele tem os títulos menos expressivos que os meus, sabe? Eu tenho 3 títulos expressivos e ele tem a medalha de bronze de Olimpíada, parabéns, foi sensacional, sabe? Ganhou, beleza. Mas pô, eu acho que eu estaria na frente. E não me chamaram. Por critério de Sim, critério de colocação, meritocracia ou amizade. Cara, assim, Luciano, eu nunca fiz parte de patotas, né? Não você me vê em patotas. Não faço parte de grupo. Eu quis ajudar muito o basquete. Hoje não, hoje eu me ausentei, sabe? Não quero mais, parece que eu sou chato, sabe? Nunca briguei com ninguém, nunca discuti com ninguém, mas eu não faço parte do grupo deles, né? Eu não faço, nunca fiz. Então, teve o lance com o Grego, que ele quis me tirar, teve o lance do próprio Carlinhos Nunes também, que falou, você quer ser técnico, quer ser parte da gestão? Eu falei, Carlinhos, eu estou pronto para ajudar, nunca me chamou para nada. Aí veio agora o Gui, que eu que falei para ele pessoalmente, pô, Gui, lá no Pará, que uma vez eu fui em Belém, cara, assume a CBB, assume que a gente dá força, o quê, blá, blá, blá. Ele acabou assumindo, a gente fez todo um projeto para ele, e tanto é que ele ganhou a eleição, ele me chamou na frente, me fez me emocionar na frente de todo mundo, falou isso, depois esqueceram de mim em 35, nunca mais falaram comigo, eu também não sou de pedir, entendeu? E teve esse lance do Hall da Fama que eu gostaria de encerrar minha carreira. Quem sabe assim, no próximo, hein? não sei, cara, agora assim, sabe... É só de 4 em 4 anos É isso? de 4 em 4 anos e tem que ser a confederação que indica, sabe? Na lógica seria eu, sabe? Mas escolheram o Barbosa, muito bem escolhido, sabe? Agora, mas, sabe, isso magoa, né? Dói, né? É verdade. Dói. E vem cá, me diz uma coisa, dessa geração nova de treinadores aí, quem você... Eu gosto muito do trabalho do Neto, que hoje é o presidente da federação, da seleção feminina, que está fazendo um trabalho maravilhoso. É o técnico. Na África, no time da África, ele foi campeão africano. E é o técnico que está dirigindo a seleção feminina. Tem o Elinho, também eu gosto muito, sabe? Ele tem uma bagagem muito forte, vindo do pai, que foi um baita de um jogador, baita de um treinador, sabe? E o técnico do Flamengo também é um... Não, ele é bom também, é um bom treinador, entendeu? É um bom treinador, estudioso, sabe? Eu acho que, assim, eu não gosto muito, assim, às vezes, da postura dele, sabe? Então,
Mas ele é um baita de um treinador, sabe? E tem vários treinadores. O basquetebol feminino foi minguando, né? Assim, muita gente desistiu, porque achava que não ia conseguir espaços, né? Então... Não existe um programa da CBB, da Confederação, de reciclagem de técnico, não? Não, porque eles trazer deixam gente de isso, fora para fazer... eles deixam isso a cargo da liga. Como eles comandam os técnicos, né? A liga, de vez em quando, traz treinadores e dão palestra, dão cursos. A liga faz isso. Agora a CBB, não. Porque isso é importante, né? Sim, você ter novas táticas, estratégias, né? Você ter contato com assim, nova visão, nova energia. Eu acho que o problema do basquetebol brasileiro, o time masculino e feminino, estou falando a realidade, tá? Ele, assim, vai ser difícil chegar lá em cima, sabe? O Brasil tem dificuldade quando joga com equipes mais fortes. Há muito tempo. Sabe? Muito forte. E... Ele fez uma boa Copa América agora, né? Sim, perdeu da Argentina, que já tem uma estrutura, né, perdeu grande. da né? Colômbia na classificação. É verdade. Perdeu, sabe, quando é que o Brasil vai achar? Antes do jogo, você fala, Miguel, vamos apostar R$1.000? Eu sou Colômbia. Eu falei, pô, põe o 2. Põe o 2. Aí perde, sabe? Então faz jogo duro com o Uruguai, sabe? Então, eu acho assim, tem que esquecer um pouquinho. Esquecer não. Botar o vídeo lá, base. A Argentina fez isso. O voleibol fez isso, entendeu? Base. Trabalhar base. Mas isso ninguém quer trabalhar porque não dá voto. Entendeu? Você pegar assim 20 crianças numa quadra, 20 no Brasil todo, mas não dá voto, não dá mídia. Agora, a Liga Nacional, por exemplo, o Sport TV, por exemplo, vai voltar a transmitir a Liga masculina. Então, toda quarta-feira vai ter jogo. Isso é bom, sabe? Mas se você olhar... Lógico, eu vejo um jogo diferente que vocês veem, né? Então, eu vejo assim, nossa, o nível tá baixo, sabe? Mas é um começo. Então, eu acho que um garoto que está vendo em casa, de repente, vai motivar. Sim. As escolinhas que... Por exemplo, a minha escolinha lá, são lotadas, sabe? E basquete é uma coisa impressionante. Por mais que não mostre resultado, aonde você monta um núcleo, é lotado. Entendeu? Entendi. É lotado. Então, assim, mas para dirigente, não interessa fazer a base. Entendeu? Não dá mídia, não dá voto. Entendi. Então, eles falam que vão fazer um trabalho. A minha esperança agora, por exemplo, a vice-presidente da confederação é a Paula. Sabe? Eu tenho certeza que a Paula vai lutar por isso, vai fazer um trabalho no feminino muito legal, sabe? E daqui a um tempo, eu acho que isso pode dar frutos. Pode dar uma renovação. Pode dar uma renovação, mas é um trabalho difícil e longo. Ainda tem essa, não é um não trabalho é trabalho para amanhã, 2 anos. 2 anos. Sabe? É um trabalho de 6, 7 anos. Ela assumiu há pouco tempo? Ela assumiu tem 1 ano e meio, mais ou menos. Ainda muito pouco tempo. Pouco tempo, mas eu tenho certeza que ela vai... Eu já conversei com ela vai lutar por isso, pela base. E o trabalho é base, sabe? Porque, por exemplo, o feminino, assim, dificilmente vai chegar a pleitear, ficar top 5, top 5 ali. Entendi. Não vai, sabe? Então, vai, disputa o campeonato, você vê, já não participou da Olimpíada, não participou do Mundial, sabe? O masculino agora está brigando para participar do Mundial, sabe? Ou da Olimpíada, quer dizer. Não, então, mas é difícil. É difícil. Você acha que, assim, eu sou de uma época onde a gente assistia pela Bandeirantes, a NBA e tal. Era uma época onde se tinha visibilidade no canal aberto. Hoje em dia estão mostrando alguns jogos ainda. Acho que melhorou um pouco em relação aos anos anteriores, porque para mim houve um hiato muito grande no basquete, tanto no nacional quanto nos Estados Unidos. Hoje está melhorando um pouquinho, eu acho. Até porque temos um nome brasileiro, tem brasileiro competindo, já temos alguns nomes antigos que jogaram na NBA. Mas você acha que, de alguma maneira, até me fugiu um pouco, assim, essa divulgação da mídia hoje, com a Sport TV, por exemplo, se conseguir ser mais intensa, a gente consegue ajudar essa formação, dar voz para essa formação de base? Sim. Porque eu sou de uma época onde a gente treinava na quadra do condomínio, sabe? Tanto que a gente disputava assim, o horário com o pessoal do futebol, porque eu queria jogar basquete, uma galera queria jogar basquete, queria brincar, fazer o que o Magic fazia, o que o Michael Jordan fazia.
Eu acho que hoje seria um ótimo começo. Tem uma ligação maior, melhor hoje entre a imprensa e o basquete? Sim, mas eu vou dizer o seguinte, quando eu digo a Liga Nacional, ela faz um trabalho muito legal. Praticamente todos os dias, tem jogo, quando começa a competição, tem jogo que você possa assistir. Ou pela própria transmissão dela, que ela faz eu já fui 3 anos comentarista deles, eles fazem o jogo ao vivo. Tem pelo Facebook, tem pela Band News, pela ESPN, então praticamente quase... Agora vai ter pelo Sport TV toda quarta-feira, então, sabe? Então tem que... Tem o Instagram também. TV Cultura... Sim. TV Cultura também passava, sábado, 2 horas. É verdade. Passou até as finais. Então, praticamente, eles fazem um projeto que praticamente todo dia, quem é basqueteiro, assiste jogo. Em diversos canais, lógico. Entendi. Sabe? Então, isso ajuda a divulgar. Muito. Sabe? Eu já vi, por exemplo, eu estava passando na rua, Flamengo e Franca, e tinha um boteco perto da minha casa. Assistindo o jogo. Estava vendo o jogo. Que maneiro. Aí eu tinha esquecido até do horário, era a final, né? Eu falei, nossa, será que tem um futebol aí, uma confusão? Sei o quê. Aí quando eu vi, era o início do primeiro quarto. Eu olhava para as pessoas assim, ninguém basqueteiro, mas um boteco de rua. E as pessoas vendo Flamengo e Franca. Porque é interessante, né? A participação do Flamengo. Porque às vezes você está em casa, zapeando, independente se seja Flamengo ou não, tá? Você está zapeando, passando Flamengo e Franca. Você, como flamenguista, fala assim, vou assistir. Como torcedor do time de futebol, mas você acaba... também, como não flamenguista, eu vou assistir, vou secar. Você acaba assistindo. Por isso é interessante, por exemplo, eu vou no vôlei, o Cruzeiro... Qual é a participação do Cruzeiro no voleibol masculino? O Cruzeiro, praticamente nada. Ele tem a camisa. O Sada lá, o patrocinador, mas chama a multidão. Exatamente. O Cruzeiro é um time... A torcida então, do futebol, do Cruzeiro, vai às assistir vezes você o está vôlei. em casa, e Cruzeiro, no time, ou não, vou secar esse Clube cara aí, de vou massa, secar. né? Você acaba assistindo, é assim como é o Flamengo. Hoje o São Paulo também faz isso. Né? O Corinthians tem, mas antigamente não tem um time forte. Sabe? Então, imagina, eu sempre acho que... eu fiz um projeto uma vez, assim, que esses patrocinadores entrassem na camisa de clubes de futebol. Lógico que isso é perigoso, porque quando eu fui técnico de Flamengo, às vezes jogava Flamengo e Vasco dentro do ginásio de Tijuca Tênis Clube, né? As torcidas muito perto, pancadaria certa, né? No Maracanã, tá lá, outro aqui, mas chega no... Aí, mas, sabe, botando jogos, colocar a camisa do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, associada à empresa ou a alguma prefeitura, né? Por exemplo, eu acho que o São Paulo era São Paulo Barueri, sabe? E Barueri é um outro município. Então, é muito legal, porque isso atrai mídia. Isso atrai o torcedor a favor ou não. Então, eu espero que, assim, o Sport Recife já foi do feminino, sabe? O Vitória já teve masculino na Bahia. Eu gostaria de os clubes de futebol também, se as empresas pudessem, ou alguma prefeitura, público, né? chama público. É verdade. Entendeu? Lógico que eles falam assim, mas a marca, você põe qualquer equipe, o Palmeiras, você põe qualquer marca, a camisa do Palmeiras engole a marca que você queira botar. Tem seu peso. Entendeu? Realmente ninguém... O narrador, então, é o Palmeiras, não é Palmeiras / marca. Ou marca / Palmeiras. Isso aí, às vezes, o patrocinador não gosta, sabe? No placar vai sair Palmeiras, não vai sair... Sabe? É o caso do Bragantino. É o caso do Bragantino. Dificilmente você vai ver Red Bull Bragantino, vai ver só o Bragantino. Então, tem a coisa que, às vezes, o patrocinador fala assim, mas minha marca, às vezes, não vai nem ser falado no jogo. Entendeu? Verdade, E tem um pedido, na época eu era comentarista lá no Sport TV, que as empresas, fala o nome. Pode falar o nome ou da cidade ou do clube, mas fala o nome da empresa. Aí o Sport TV paga que a gente fala. Entendeu? Aí tem isso. Às vezes, a Band, eu acho que faz isso. A Band fala o nome, sabe? Fala o nome do patrocinador, isso eu acho legal. Sabe? Então, mas poderia ter para divulgar a marca, né? Entendi. Você acha que o nascimento do streetball ou do basquete de rua, né? Sei lá, o nome que... 3 contra 3? O 3 contra 3. Eu acho que foi uma boa ideia. Sim. Eu acho que é uma maneira de fomentar. Sim. Até porque, assim, você simplifica um pouco. Você não precisa de uma quadra necessariamente, né? Um espaço razoável dá para brincar. Eu lembro que tinha os campeonatos aqui no Rio, tinha lá embaixo do Viaduto Madureira. Madureira, isso.
E eu morava num condomínio, de vez em quando a gente dividia a quadra ao meio, já que tinha muita gente para jogar, batia 3 contra 3 aqui, 3 contra 3 ali. Há incentivo da confederação no streetball, no basquete de rua? Sim, tem um departamento, né, da confederação em cima disso, né? E eu acho que esse 3x3, né, ele veio para ficar. Começou numa brincadeira, basquete de rua, do pessoal lá de Madureira, né? Mas aí agora oficializou. Virou modalidade olímpica. Virou modalidade olímpica. Como vôlei de praia. Começou assim, Verdade, e hoje é uma realidade, sucesso, né? Mas ainda falta, assim, criar uma estrutura real. Que o jogador que joga basquete oficial, 5 contra 5, ele não pode jogar o 3x3. Sim. Mas o 3x3 não é profissional. Sim. Às vezes você não tem vaga numa equipe boa, você é o 9º jogador. Você aí você opta, fala assim, de repente. vou lá pro 3x3. Mas aí você não... Mas lá no seu clube, você costuma ganhar um dinheirinho. 3, 4, 5 mil reais. E no 3x3 você tem que se sustentar. Tem que se virar. Às vezes tem viagem. Aí você fala assim, não. Tem que viver do prêmio. Prêmio. E poucas pessoas, às vezes, elas querem apostar no 3x3. Mas já mostramos resultados, tem uma equipe muito boa, entendeu? Eu acho que se a gente der continuidade lá, né, na confederação, a gente pode brilhar, assim, um futuro bem recente, beliscar alguma competição, entendeu? Porque tem gente boa trabalhando por fora. É um departamento à parte, sabe? Eu acompanho bem. A gente está chegando já no final do nosso podcast, e aí eu queria saber de você agora o que você está fazendo, o seu projeto novo aí, você está com uma série de escolas de basquete, né? Conta pra gente o que você está fazendo. É um projeto muito legal, porque chegou em 2013, que teve aquele lance do COB. O que eu vou fazer? Aí eu junto com a minha esposa, vamos montar um projeto de iniciação. Aí eu fiquei meio reticente, aí, vai, meus filhos, vamos, faz isso, vamos lá, vamos. Montamos uma estrutura. Eu queria fazer um projeto social. Porque o que eu vou falar aqui não é uma questão de racismo, pelo amor de Deus, cara, é isso. Mas houve no basquete no esporte brasileiro, está tendo uma elitização. Que hoje, para você praticar um esporte, você tem que ser sócio de um clube, pagando. Ser sócio de uma escolinha, pagando, e de repente você é selecionado para uma Fora equipe. o dinheiro para comprar o tênis. O tênis. A roupa, de repente, básica. o clube... Na escolinha, não. A escolinha é por sua conta. Mas o tênis... Realmente vende. Mas o tênis, que é uma coisa cara, vocês sabem. Então, R$200, baratinho. Os menos favorecidos não tem. Ficam excluídos. Então, eu montei um projeto em 2013 para 2014 para fazer nas Vilas Olímpicas, que aqui no Rio de Janeiro tem. Bati na porta das empresas. Não, estamos perto da Copa. Depois que passou a Copa, não, estamos perto da Olimpíada. Não consegui. Aí eu montei um projeto que se chama Academia de Basquete Brigão Anjos da Luz, para formar novos treinadores e atletas. Legal. Aí eu comecei num clube de bairro, eu moro em Botafogo, um clube chamado Gurilândia, uma quadrinha pequena, né, uma quadra pequena. Na São Clemente, né? Na São Clemente. E hoje é um sucesso. Nós temos 1, 2, 3, 4 turmas, todas turmas lotadas. Por exemplo, só hoje eu já neguei inscrição para 2 alunos. Cada semana são 3, 4 alunos. Mas também eu tenho no Paissandu, ali no Leblon, Lagoa. Eu tenho o Jockey, que está meio parado, mas a gente está voltando, a gente ficou lá um tempão. Eu estou na Escola Eleva, Botafogo e Barra, que também é escolinhas, das 2 escolas mais lotadas que tem. Qual é o nome do projeto? É o projeto Basquete da Luz. Pode seguir lá no Instagram. Basquete é um projeto muito legal. Sabe? Então, temos uma escolinha para adultos. É muito legal essa escolinha, porque assim, eu só não aceito 2 tipos de pessoas. Aquele adulto que não sabe jogar e aquele adulto que jogou bem. Assim, jogou, por exemplo, se o Marcelinho do Flamengo, exemplo, Miguel, eu quero lá jogar. Pô, Marcelinho, você você vai destoar muito aqui. Eu digo assim, você jogou um pouco de basquete, né, que você falou. Você seria muito bem-vindo. Você não foi nenhum atleta de expoente. Então, são pessoas que, às vezes, trabalharam o dia inteiro. Querem brincar um pouco. Não querem fazer academia e querem jogar basquete, esporte que ama. Legal. Então, eu tenho gente de 18, eu tenho um aluno de 66 anos. Maneiro. E a filha de 33 joga, o Roque e a Juliana.
é uma coisa muito legal, Que legal. que virou uma família. A gente faz isso no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, em Botafogo também, sabe? Então, é muito legal, sabe? A gente se diverte lá. Agora montei um grupo também, um colégio no Maitá, o Colégio Padre Antônio Vieira, Sim. sabe? A gente está começando ali na escolinha. E graças a Deus, tirando o Colégio Padre Antônio Vieira, que a gente começou tem 3 meses, todas as escolinhas são lotadas, sabe? Legal. E com isso eu estou formando novos treinadores. É isso aí. Sabe? E isso aí tá legal. E a minha novidade também, para a gente encerrar aqui, até o final do ano, saiu o lançamento do meu livro, que Opa! foi muito legal, que foram 2 escritores que me ligaram uma vez, durante a pandemia, no início da pandemia. Eu até falei assim, isso é trote, se é algum amigo meu querendo passar, minha história. O meu nome estava bem esquecido ali, ninguém falava mais nada. Aí eles me procuraram e falaram, queremos vir aqui, nós somos de São Paulo, até o professor Luciano era o chefe do jornalismo esportivo da USP. Quero conversar com você, queremos escrever sua história é legal. Eu falei, poxa, vamos marcar aí. Fiz um café lá perto da minha casa, procuramos. Eu falei, poxa, os caras vão chegar aqui me zoando. Mas realmente e o livro está pronto e deve ser lançado, a gente não sabe, ou no final do ano ou vai esperar virar o ano. Pô, que legal, cara. Aí vocês vão receber o convite. Maravilha. E a história é muito legal. Mais ou menos todas essas histórias aqui eu estou contando e mais algumas. Bacana. Está lá no livro. Não é um livro só de esporte, eu digo é um livro de motivação, né? Porque Legal. eu sou carioca de São Cristóvão, cara, assim. Eu nunca passei fome, mas lá em casa o dinheiro era contadinho, 3 filhos, meu pai e minha mãe, meus pais são do interior do Rio Grande do Norte e tudo, vieram ali para o Rio, meu pai veio. Então é uma história de motivação e de superação que vai ser Legal, cara. muito legal. Maneiríssimo. Mostra a medalha para a gente encerrar. Eu ia pra mostrar poder aqui, lembrar. Não ia esquecer não aqui, a medalha... Pouca gente tem isso, hein? Pouca gente tem uma medalha dessa aqui, ó. Em 94, Mundial. Título inédito no basquete feminino. Graças às meninas e esse rapaz aqui, ó. É isso aí. Trabalho em equipe muito bem feito. Miguel, Bacana, Miguel. queremos agradecer enormemente sua presença, foi uma honra. O basquete é um esporte, assim, eu tenho um apreço grande, já brinquei bastante de basquete. Hoje eu não tenho joelho para brincar mais. Queria muito ver de novo o basquete brasileiro, tanto masculino quanto feminino, brilhando mais uma vez. Espero que isso venha a acontecer, seja de quadro ou de rua, tanto faz. E eu acho que vale muito a pena colocar você aqui para poder lembrar o quanto que o basquete é valoroso para o Brasil, sabe? Obrigado mesmo pela sua contribuição, por estar aqui presente, obrigado por tudo. É isso aí, obrigado pela vinda, pela visita à nossa mesa aqui, que está começando, e a gente está sempre mantendo o nível lá em cima do esporte. É mesmo, não baixamos ainda não. É verdade. Te agradecer aí pela visita aqui na nossa sala e pelo que você fez pelo basquete. Parabéns, é um reconhecimento, né, cara, que você é um cara super importante na história do basquete, né? E a gente espera que daqui a 4 anos você vá para o Hall da Fama também, que você merece, tá? E há pouca gente que tem uma medalha dessa, mundial, uma medalha de prata olímpica, né? Não é para qualquer um não, cara. Tá? É verdade. Então, muito obrigado, cara. Tá? Eu que agradeço aí pelo convite, foi um prazer bater papo com vocês. Eu acho que eu vi que vocês dois têm conteúdo, né, para conversar sobre o esporte. Eu fiquei muito feliz e honrado, Obrigado, né? A gente obrigado, demorou um pouco para casar a agenda, mas graças a Deus a gente conseguiu. A gente fez E questão divulgar que o você basquete sempre foi o meu lema, que assim, eu não tenho ressentimento, mágoa com ninguém, sabe? Eu quero ver o basquete crescer. E tem tudo para crescer, porque o povo carioca, o povo brasileiro gosta do basquete, sabe? Agora precisa se reestruturar de fora para dentro. Aí sim o basquetebol brasileiro pode ter várias medalhas como essa, sabe? Eu tenho certeza disso. Maravilha, foi uma honra ter você aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigadão. Valeu. Opa, calma. Obrigado. Obrigadão, cara. Obrigado, Valeu. gente. Galera, se você gostou do bate-papo, não se esquece de clicar lá em curtir, não se esquece de compartilhar, coloca o seu comentário aí, fala o quanto que o Luciano tá ficando feio com o tempo, tá ficando velho, pode falar mal dele, não tem problema, tô brincando. E, gente, olha só, nós estamos com uma campanha de uma vaquinha online, porque essa estrutura não é de graça, precisamos da ajuda de vocês, quem puder colaborar, tá o link lá no primeiro comentário, contribua lá o quanto vocês puderem, que ainda por cima, vamos depois sortear 3 canecas dessa aqui para aqueles que contribuírem, tá bom? E não esquecendo... Claro, de acessar o site podiumbrasil.com.br,
onde você vai ver um monte de esporte lá, vários resultados importantes, inclusive os resultados da Seleção Brasileira Feminina de 94, tá? Com as meninas todas lá, a campanha vitoriosa, o Miguel Ângelo está lá também. Tá? Então, aproveita e acessa lá. Valeu, galera. Grande abraço para todos. Tchau, gente. Obrigado. Um abraço. Até a próxima. Satisfeito. Muito legal, Missão cara. cumprida. Muito legal. Muita Obrigadão. história, cara. Muita história. Muita. Muita. Dá para ficar um bom tempo falando mais sobre cara, isso. Pô, mas assim, se perguntar, Miguel, o que houve? Nada. Nunca briguei com ninguém. Pode fazer uma pesquisa, Miguel brigou com ninguém. Nunca briguei com ninguém. Mas o basquete, cara, eu sei porque eu trabalhei com basquete, cara, durante 1 ano e meio. Pô, eu sei exatamente. Eu também acho.